Na manhã do dia 27 de março de 2019, a nossa reportagem se deslocou até a sede do Sindicato Patronal Rural de Assis Chateaubriand, onde aconteceu o primeiro encontro regional de líderes rurais. Esse encontro aconteceu graças à influência do presidente do Sindicato de Assis, Valdemar Melato, que é também presidente do Núcleo do Oeste do Paraná. Devido à sua influência, foi possível trazer esse encontro para Assis Chateaubriand, com a presença do presidente da FAEP, o Ágide Meneghetti, também representante do Senar e do Sebrae. Foram 3 palestras importantes no sentido de formação de novos líderes na área rural e também de conscientizar o produtor da importância que o sindicato tem no seu dia a dia e na sua vida. E lá nós conversamos com o presidente da FAEP, o Ágide Meneghetti, e também com o presidente do Sindicato de Assis, Valdemar Melato. O Sindicato Rural de Assis Chateaubriand tem desempenhado seu papel, representando os produtores rurais. A região nossa que é bastante desenvolvida na agricultura e também na pecuária e na industrialização, no agronegócio. E com isso, então, nos credencia a trazer um evento como este na nossa região, uma vez também que eu, como presidente do núcleo dos sindicatos rurais do Paraná, do Oeste do Paraná, que represento aqui 28 sindicatos, que estão presentes aqui hoje nesse evento, com aproximadamente 300 líderes, diretores de sindicatos e outras lideranças rurais, para que nós possamos aí melhorar a nossa representatividade. Nós devemos diferenciar os sindicatos, Temos sindicatos pelegos no Brasil, aí temos, Com essa mudança na legislação trabalhista, mudou muita coisa. Então vai sobreviver aqueles sindicatos que realmente representam a sua categoria. E o Sindicato Rural Patronal, a FAEP, a CNA, trabalha nesse sentido, de representar os produtores rurais. Para que tenha uma boa representação, nós precisamos de líderes, melhorar nossa liderança, treinar essas lideranças, para que o produtor fique do lado nosso. Nós somos parceiros do produtor, estamos junto com o produtor rural e não criar aquele atrito entre sindicato e produtor. O produtor rural tem que entender, e buscar entender e conhecer melhor o sistema para que ele possa apoiar e ver os frutos que ele pode colher com esse sistema sindical. Demos exemplo ali, o presidente da FAEP também deu, do que foi feito já para o sistema nos últimos anos. Nós temos o caso da energia elétrica, que o governo do Paraná falou em tirar o subsídio da energia tarifa noturna para a área rural, no caso a avicultura, suinicultura, leite, peixe, todos seriam prejudicados, a conta ia subir de 30% a 40% e uma atuação no nosso sistema FAEP, o governo repensou melhor a situação e não tirou esse subsídio. Aí nós temos também outras questões que estão sendo discutidas, de outras conquistas que já tivemos, que tanto o governo federal, que agora nós estamos discutindo o Plano Safra 2019-2020, onde também o governo sinaliza até aumento nas taxas de juros. E nós estamos brigando para que isso não aumente, porque hoje as taxas de juros praticadas no meio rural é o dobro da inflação do ano. Então não é justo para um setor que carrega esse Brasil nas costas, que tem 50% das exportações brasileiras do agronegócio, e ser penalizado desse jeito. Não adianta o governo bater a mão no ombro dos produtores e dizer o seguinte: vocês carregam esse país nas costas, e não reconhecer, não dar o que o setor merece. O problema de deixar facultativo para recolher a contribuição diminuiu muito a arrecadação aqui que se chama do sindicato? Diminuiu drasticamente. O ano passado tivemos aí uma queda da arrecadação de em torno de 65%. Esse ano acreditamos que vai cair mais ainda, por ser facultativa a contribuição, e do produtor não entender da sua importância, porque, como eu dei o exemplo aqui da energia elétrica, se o produtor tem lá avicultura, suinicultura ou piscicultura, só a diferença aí pode dar de R$ 1.300, R$ 2.000 por mês, que é aumentar a energia dele. E ele pagaria de contribuição sindical, de repente, R$ 800 mil ao ano. Então, o custo-benefício do produtor estar contribuindo com o sistema, dele estar engajado no sistema, é melhor do que ele ficar à solta, sem representatividade, e o governo tirando a fatia do bolo dele.
toda a conquista que vocês conseguiram, todo mundo é beneficiado. Né? Todo mundo é beneficiado. Por isso que nós queremos que cada vez mais, né, através desse trabalho de liderança, de trazer as lideranças para o sindicato e treinar lideranças, para que eles vejam o que o sistema faz e participe mais, porque todos são beneficiados uma vez que nós conseguimos aí as conquistas do sistema. A verdade é que a gente desenvolveu junto com o Sebrae um programa de sustentabilidade e de apoio à formação de líderes no Paraná. Então esse encontro foi muito importante e muitos produtores que aqui estavam, às vezes nem sabia direito o que a federação tem feito em benefício a eles. E eu estou muito satisfeito porque tivemos uma reunião com mais de 300 pessoas aqui em Chateaubriand, foi a maior que fizemos. Mais de 98 pessoas entregaram as suas fichas de inscrição para fazer os cursos de liderança. E aí a gente mostra como a gente está fazendo uma coisa que precisa ser feita. Nós precisamos cada vez mais nos atualizar e nos profissionalizar para prestar serviço através do nosso sindicato para o produtor rural e também para a credibilidade e representatividade dos nossos sindicatos perante o poder municipal, poder estadual e a próprio governo federal. Então a liderança, eu sempre falo, você não compra, você tem de construir. Então não tem no supermercado nem na farmácia. Então nós estamos aqui dando instrumento para que muitos produtores, muitos filhos de produtores possam fazer esse treinamento para se profissionalizar, quer na área sindical, quer na sua vida pessoal. Um curso como esse, uma palestra como essa, vai mostrando para o produtor a importância que tem o sindicato para ele, né? Sim, eu acho que a legislação que foi aprovada, excluindo a contribuição sindical, de um lado foi prejudicada. Mas, de outro lado, a própria legislação deixa claro que o produtor rural, o sindicato rural, tem condição de fazer acordo coletivo ou convenção coletivas, que isso sobrepõe a lei federal, só respeitando a Constituição. Então, o sindicato, na minha opinião, se tornou um órgão muito importante na área da legislação trabalhista e os produtores têm de se conscientizar que o sindicato é uma casa dele para prestar serviço a ele e ele tem de ajudar a manter, caso contrário não vai ter o sindicato para defender os seus interesses. E agora nós estamos aí prestes à aprovação da reforma da Previdência. Nós sabemos que o produtor, a área rural, vai ajudar a pagar a conta também. Como é que os sindicatos e a própria federação está agindo com relação a esse assunto? Bom, primeiro que a Previdência Social, a reforma, ela está sendo discutida no Congresso Nacional, está tendo controvérsias entre até a área militar com a área civil. Agora, uma coisa nós temos certeza, que sem a reforma da Previdência, daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu em Portugal, na Espanha, na França, na Grécia, onde que quebra e não tem dinheiro para ninguém receber nada. Então, nós precisamos que o nosso Congresso Nacional aprove a lei da reforma. Pode ser que não seja ideal que a gente queria, mas é possível, porque a situação está muito complicada e o pessoal que trabalhou uma vida inteira esperando se aposentar poderão ter um fim de vida muito complicado. Então é uma prioridade, nem entro na discussão dos detalhes da lei, mas eu acho que é importante ter para poder manter esse sistema, que muita gente tem o sistema da Previdência Social oficial, não tem previdência complementar. E isso, então, preocupa muito a gente e eu tenho certeza que essa reforma é necessária para nós brasileiros. Nós queremos te parabenizar por você conseguir trazer para Assis Chateaubriand esse importante evento. São mais de quase 30 municípios presentes aqui hoje em Assis Chateaubriand. E deixamos aqui para que você faça as suas considerações finais. Nós temos hoje aqui o presidente da FAEP, né, boa parte da diretoria da FAEP está aqui hoje, o diretor regional do Sebrae está aqui hoje, né, então nós trouxemos esse evento para Assis Chateaubriand, né, eu fico muito orgulhoso disso, é um orgulho para Assis Chateaubriand
E eu fico assim agradecido pela tua cobertura do evento também, né? Porque a Assis merece, a região merece e nós precisamos trabalharmos cada vez mais juntos e buscarmos aí trazer esses encontros para a nossa região. Eu vejo que esses encontros é muito importante. Nós, por exemplo, no momento, estamos trabalhando num projeto de lei que está correndo na Assembleia que proíbe a pulverização aérea. Pulverização aérea, até a pulverização do equipamento postal é aérea. A pulverização de trator de barra é aérea. E então o pessoal cria leis, tentam criar leis que a gente dá um trabalho grande, todos os sindicatos participando na luta para não deixar aprovar na Assembleia Legislativa. De outro lado, a Assembleia Legislativa, no governo passado, aprovou várias leis de interesse do setor rural. Temos agora uma decisão que foi do atual governo, que no passado a gente conseguiu aprovar na Assembleia um orçamento de 12 bilhões para ajudar a equalizar prêmio de seguro, e o atual governo enrolou e resolveu essa semana. Então praticamente todos os produtores do Paraná de milho e safrinha não vai poder acessar ao subsídio de trigo. Então a nossa vida é uma vida cheia de guerra, cada dia é uma luta. Precisamos nos preparar para nós continuar lutando e defender o interesse da sociedade e do setor rural.